é curioso, por exemplo, nós estamos falando aí do final dos anos 10, né? Então, nesse momento, a dimensão, a origem viral da doença ainda não era conhecida, né? Essa relação com os vírus, ela só seria consagrada no campo científico internacional um pouco depois, já nos anos 30, mas o isolamento social como forma de evitar a ampliação do contágio já era uma medida prevista naquele momento, assim. E as autoridades políticas e sanitárias, que muitas vezes se confundiam, porque a gente está falando de uma elite, né, acreditavam que esse isolamento social ele era uma coisa impensável no momento em que o Brasil se queria urbano, moderno, né? Então, quer dizer, como é que nós vamos confinar as pessoas dentro de casa, interromper, né, o fluxo de mercadorias, a atividade portuária, enfim, o comércio de uma maneira geral, se essas pessoas, elas precisam sair de casa, elas precisam trabalhar, e aí a gente está falando sobretudo dos trabalhadores, né? Tem uma espécie de chantagem, né, que eles usam, assim, eles falam, olha, as pessoas que estão defendendo o isolamento, elas estão defendendo, elas estão indo contra um direito fundamental das pessoas, que é o direito de ir e vir, né? Então, é uma retórica que desloca o argumento, né? Quer dizer, não se pensa o isolamento como um princípio de proteção das pessoas, mas, ao contrário, como um princípio né, que contraria as liberdades e as garantias fundamentais. De fato, há semelhanças entre um momento e outro, assim. Primeiro, a proporção da doença, né? A proporção mundial. O mundo hoje não se encontra numa guerra mundial, né, das proporções da Primeira Guerra, mas, ao mesmo tempo, a gente vive situações de guerra pontuais no mundo inteiro desde os anos 90, né? E, mais recentemente, especialmente depois de 2001, com o ataque às Torres Gêmeas, você tem um conjunto de guerras no Oriente Médio, envolvendo soldados americanos, né, que, sem dúvida nenhuma, garantiram fluxos migratórios, né, de contingentes militares, de forma muito recorrente, né, ao longo dos anos, assim. O 11 de setembro, ele representou um turning point, né, um ponto de virada da lógica do pós-Guerra Fria, e que reacendeu uma série de conflitos no mundo inteiro. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que a gente vive num mundo, parece um clichê, e é um clichê, mas é um mundo globalizado, né? Em que o fluxo de pessoas pelo mundo inteiro, né, de viagens de avião, enfim, de intercâmbios e tal, se dá como nunca antes se deu. Então, desde que a pandemia apareceu na China no ano passado, as chances de que ela fosse disseminada, né, de que a doença fosse disseminada e se tornasse uma pandemia pelo mundo era absolutamente grande, porque o fluxo da população civil é sempre muito intenso. Um outro ponto assim que me parece uma semelhança é o seguinte: existe ainda uma impossibilidade de controle e controle da quantidade de doentes e da quantidade de mortos, né? Se hoje os estados nacionais eles estão mais organizados do ponto de vista da gestão da saúde coletiva, da saúde pública, por outro lado, existe ainda, e no Brasil especialmente, um problema de subnotificação. Esse problema de subnotificação está associado ao fato de as pessoas, de existirem muitos casos assintomáticos, né? Ao fato de muitas pessoas ainda não terem, por questões sociais, por distanciamento geográfico, por uma série de coisas, acesso ao serviço de saúde, né? Há uma resistência de alguns grupos à aceitação da doença e a acreditar que, de fato, a doença exista e esteja se espalhando com tanta velocidade, né?